Meninas, tudo bem? Que tal a gente falar hoje um pouco sobre um assunto que está bem na moda, que são os implantes hormonais? Vamos lá um pouquinho então discutir sobre isso? O que é implante hormonal? A gente não pode confundir implante com chip da beleza, por favor, tá? Chip da beleza foi um termo usado, né, que a mídia acabou divulgando, mas a gente que trabalha com reposição hormonal, que trata climatério, que trata anticoncepção, não gosta de utilizar esse termo, porque na verdade esses implantes eles foram feitos por um benefício e não é um benefício da beleza. É claro que se você usa eles, você sabe direitinho como usar, como vai ser feito esse tratamento, ele vai te proporcionar beleza, mas ele não proporciona só a beleza, porque tem muita gente usando de uma maneira não legal, porque acaba achando que o implante ele é uma coisa fútil, então não é um tratamento médico, né? Então a gente quando médico, quando estuda um pouquinho a parte hormonal, se incomoda um pouco desse termo, mas vamos lá. O que são os implantes? Os implantes, então, ficando livre na cabeça que isso não é chip da beleza, eles servem para quê? Nós podemos utilizar o implante para reposição hormonal, a famosa dona menô, né, a menopausa, como eu chamo, e para anticoncepção. Então, dentro desse tema, a gente usa esses implantes para uma série de coisas. Então, vamos lá, para que serve? Anticoncepção é para quê? Para você não engravidar de uma maneira mais, vamos dizer, fisiológica. Por que fisiológica? Porque esses implantes prometem entregar, e eles entregam realmente, somente a substância que você precisa. Então não é um método genérico, entendeu? Não é como você ir na farmácia e comprar uma pílula, comprar um anticoncepcional oral ou um anticoncepcional injetável, porque ele é generalizado, são doses iguais para todas as pacientes. Então a diferença do implante já começa por aí, certo? Então, para anticoncepção, já falei, vamos falar um pouquinho para reposição hormonal. Reposição hormonal também a gente usa não só para a mulher que está na menopausa. Às vezes a mulher num determinado momento da vida, por algum tipo de problema, ela pode ter uma necessidade de você corrigir o hormônio que ela deixou de produzir. Então isso quer dizer que ela está na menopausa? Não, nem é assim. A gente tem que entender o que é a menopausa. Menopausa é a última menstruação. Até você chegar na última menstruação, você passa pelo período do climatério, que muita gente fica espantada, como eu digo, que na verdade é com 35 anos. Então isso é real, isso é normal. Infelizmente a gente foi feito assim e isso tem que continuar dessa maneira. Então nós temos que fazer o quê? A medicina vem aderindo e trazendo técnicas novas exatamente para conseguir suplementar isso. Então, se você começa aos 35 anos, tem um pouco de queda de libido, você começa a ter um pouco de fraqueza muscular, você malha, faz um monte de atividade física e não consegue ganhar massa magra, a gente realmente, quando tem uma necessidade, quando você tem um déficit lá de hormônio que a gente vai dosar, você vai e implanta. E corrige isso aí. Então não são doses que você aleatória, são doses que são programadas. É isso que é legal do implante, é por isso que ele faz tanto sucesso, porque primeiro você consegue fazer com que ele seja distribuído no seu corpo só na quantia que você precisa. E segundo, que você vai só utilizar, é prático, você não precisa tomar, você não precisa passar, não precisa usar o gel, que também é uma outra maneira de entregar essa reposição, mas que muitas das mulheres começam a cansar, porque você tem que aplicar todo dia, aí tem que pedir a receita pra gente, é aquele drama. Então, com o implante, isso facilita bastante, porque aí você implanta, a gente dosa, vê qual é a necessidade, se realmente tem necessidade, se não tem, e você vai implantar. Então, é muito mais simples do que você passar
um gel ou você ficar tomando um remédio. Então, de uma maneira geral, o implante ele faz sucesso porque ele realmente vai propiciando esse tipo de entrega de hormônio. Uma coisa que todo mundo me pergunta também, mas isso pode fazer mal? Isso vai fazer mal? Gente, vamos lá. Se esse hormônio a gente acredita que ele seja bioidêntico. O que significa isso? Ele é próximo do hormônio que a gente deixou de produzir, certo? A gente sempre produziu. Então, quando a gente nasce, a gente tem uma quantia de hormônio, depois com 20 anos, aí lá com 15, né, a gente chega na maturidade, com 20 anos a gente chega no menarqueme e depois a gente entra no climatério, certo? Tudo isso, quem que determina? É a produção hormonal. Então, se você tem produção hormonal normal sua aos 20, 25 e com 35 você começa a ter um declínio, qual é o problema de você corrigir? Se a gente sabe que isso são hormônios que são biodisponíveis, então tem que pensar um pouquinho, né? E começar a tirar essa ideia de que o hormônio é ruim. Quando a gente usa pílula oral, quando a gente compra lá a pílula oral, o que é a pílula oral? Ela é a mesma coisa do que você repor o hormônio, não é? Porque se o mecanismo da pílula é exatamente você não ovular, então você meio que simula um climatério também, porque você vai deixar de ovular. Então, o que é o climatério? É você começar a ter problema na ovulação, entenderam? Então, isso é uma coisa que não tem assim muito, a gente tem que começar a pensar melhor. E exatamente esse método começou a ganhar força no mundo, não é agora. Esse método já é discutido há mais de 40 anos, já tem muita coisa a mais que a gente pode falar sobre isso. Gente, só para vocês terem uma noção do que é o implante que a gente fala tanto, esse é um implante que os dois é colocado no bumbum, na gordurinha do bumbum, tá? Que é esse maiorzinho, que parece que ele tem um plástico, ele é de 1 ano, ele tem uma durabilidade de 1 ano, tá? E esse outro, que vocês podem ver que parece um grãozinho de arroz, né? Às vezes um pouquinho maior, ele dura por 6 meses. A gente usa isso aqui bastante, mas isso é sempre mais para fazer ajustes. Esse realmente é o que a gente utiliza mais no dia a dia, porque ele tem um efeito, vamos dizer que não é que ele é melhor, ele é um pouco mais estável do que esse aqui. Então, normalmente eu costumo usar o implante de 6 meses quando a paciente está faltando um pouquinho de hormônio só. E esse daqui quando realmente a gente vai fazer um tratamento mais prolongado, quando a paciente tem uma necessidade, por exemplo, de uma endometriose, ok? E finalizando, quem gostou do vídeo, que vocês me mandem aí os likes ou os dislikes também e manda pra gente perguntas que eu vou tentar ir elucidando ao tempo aí, porque realmente tem muita pergunta sobre implante. Falou? Obrigada.